6 de abril de 2011, entrevista com Manuel Messias da Silva para o projeto Marcas da Memória. Entrevistador Pedro Dantas, presente Raíssa Paz. Então, seu Manuel, para a gente começar a entrevista, queria que o senhor falasse, né? Onde é que o senhor nasceu? Eu nasci em Caruaru, numa época que a cidade tinha uma atividade muito grande, política e cultural. Então, toda a minha formação política e cultural começa em Caruaru, que era uma cidade muito interessante nesse aspecto. E quando foi? Eu nasci em 1938. Em 38? E qual era a profissão dos seus pais? Assim? Meu pai era um artesão, praticamente um marceneiro, construtor de imóveis, trabalhava com madeira. Ele foi uma das pessoas que trabalhou na instalação do quartel-general do Exército, construiu todos os móveis, ele no grupo lá, também na fase da guerra, onde ele trabalhou também no aeroporto, nesses lugares assim, onde tinha necessidade de se fazer móveis, essas coisas. E a sua mãe? Minha mãe era uma senhora mais doméstica, bem entrosada com as coisas, foi quem praticamente alfabetizou a nós todos, a família. Era uma pessoa com um grande espírito, humanista, vinha de Gonçalves Ferreira, que é um distrito de Caruaru, de uma família grande, com muitas irmãs que ela tinha, e um irmão. Uma pessoa interessante, muito dedicada aos filhos. Meu pai morreu cedo, morreu com 58 anos, de um choque anafilático. Ele era alérgico e andou tomando medicação antigripal e isso resultou num choque anafilático. E não existia ainda em Caruaru nenhum tratamento organizado sobre isso. E ele morreu. Minha mãe, na época, ficou com 30 anos, praticamente, se dedicou aos filhos, não quis mais se casar, nem coisa nenhuma, então se dedicou toda a vida aos filhos. Eu vejo coisa muito interessante que hoje não ocorre mais, né? A pessoa com 30 anos abandonar a sua vida afetiva e sexual só para se dedicar aos filhos. E eram quantos filhos? 5. Carlos Fernando, Danilo, Maria e Paulinho. O mais novo era Paulinho, que tem uns problemas mentais. Né? Maria, em 1964, foi presa também, ela tinha 15 anos. E Carlos Fernando, que trabalhava aqui no Movimento de Cultura Popular, ele também foi perseguido, terminou saindo de Pernambuco, porque tinha montado aqui trabalhava em teatro, fez uma peça, A Chegada de Lampião, na Zona da Mata, e isso causou muitos problemas com o Exército, porque ele achava o Exército, o Serviço Secreto, a segunda seção do Exército, achavam que isso era a preparação de uma guerrilha. O Lampião nunca havia estado na zona litorânea, ele ficou restrito ao sertão. Então, se a peça queria trazer o Lampião para a zona da mata, porque queria instalar uma guerrilha. Então, foi preso também, foi perseguido, terminou indo para o Rio. E o outro, Danilo, ele é um operário metalúrgico, que foi para São Paulo e ficou em São Paulo muito tempo. Né? Também teve suas ligações políticas, sua posição política, mas muito tenuamente, muito calmamente, coisa mais simples.
E o senhor podia falar um pouco dessa vida familiar, as primeiras lembranças assim? A primeira lembrança que eu tenho é de uma vida familiar praticamente com dificuldades, pobre, né? Meu pai trabalhava muito, minha mãe cuidava, como eu disse, da casa, né? Eu sou gêmeo, o meu irmão gêmeo morreu, né? Aproximadamente com 5, 6 anos, devido a um tipo de infecção e dificuldade que a medicina tinha em Pernambuco na época de tratar uma criança com infecção intestinal, um bacilo que atacou nós dois e praticamente eu resisti. A irmã de minha mãe, que morava com ela, tinha vindo de Gonçalves Ferreira para Caruaru, trabalhava com ela. Minha tia Estelita, que eu devo muito a ela. Minha mãe cuidava do filho que estava mais doente e ela cuidava mais de mim, que eu não estava muito doente. E ela me disse o seguinte, que a dieta que os médicos passaram para o meu irmão que estava mais afetado, ela não cumpria. E ela acha que mais ou menos isso foi que me salvou. São ideias assim, populares, né? Então, e meu pai trabalhava, como sempre, né? E todos nós ajudávamos. Nós nascemos dentro de uma oficina de fabrico de móveis. Então todos nós temos um pouco de marceneiro, né? Estudávamos isso. O meu irmão Danilo fez curso, inclusive, em escola técnica, depois foi para São Paulo. E eu e Carlos Fernando, além de estudar, né, trabalhávamos também nisso. Eu fui trabalhar depois no comércio, em Caruaru. Né. Tinha uns parentes da parte da minha mãe, que tinha uma loja em Caruaru chamada Vila Nova. Essa loja vendia ferragens, construção, material para construção, ferragem, todo tipo de atividades comercial, né? Bem amplo. E eu trabalhei lá há muito tempo, aproveitava para estudar à noite no colégio de Caruaru. Caruaru nessa época, e era pago, né? Então havia muita dificuldade na gente pagar o colégio. Né? Carlos Fernando estudava em outro colégio, que era o Colégio 7 de Setembro. E a minha irmã Maria estudava no Colégio das Freiras. Todos os três pagos, não existia colégio estadual em Caruaru, nem municipal. Isso veio depois, já com a luta nossa dos estudantes, começaram a lutar, né? E uma vida apertada que os amigos nos ajudaram. Eu me lembro bem que Hugo Martins, Abdias Lé, são pessoas que nos ajudavam a pagar as mensalidades do colégio. Esse trabalho nosso dava mais ou menos para ter gente jovem, adolescente, o trabalho. Eu trabalhava nessa loja de ferragens e Carlos Fernando trabalhava numa ótica. Ele até aprendeu, ele é especialista em trabalhos com óculos. Dava somente para se ganhava muito pouco naquela época. E além do mais, quem era de menor recebia a metade do salário. Então era uma vida assim difícil. Dava para a gente ter um certo movimento do jovem, despesas pessoais, assim. Né? E no mais era uma vida de dificuldade, de classe média pode-se hoje dizer isso, vida de classe média baixa com
muitas dificuldades. Mas essas dificuldades nos levaram, inclusive, a visualizar, a ter contato com as pessoas da área cultural de Caruaru, da área política, e aí vai surgindo toda uma dinâmica de compreender Caruaru, uma cidade cultural, uma cidade que tinha pessoas importantes, como o Zé Condé, os irmãos Condé, não é? Álvaro Lins, então, os bonecos de Vitalino, que era uma coisa retratada nessa época para o Brasil inteiro, e o teatro de Caruaru. Então Caruaru tinha todo um trabalho que ainda hoje se arrasta um pouco, né? E nós frequentávamos também nas horas vagas a biblioteca de Caruaru. Tinha uma biblioteca municipal, onde nós trabalhávamos aí, estudávamos, fazíamos alguma pesquisa. Aí eu conheci pessoas importantes na minha vida, como Romero Figueiredo, o pai dele era advogado, de uma grande cultura, Henrique Figueiredo, era um homem muito culto, escrevia no jornal de Caruaru, A Vanguarda, de vez em quando ele escrevia uns artigos que a gente lia, estudava. Então conheci Romero Figueiredo, que era um camarada que, através do pai dele, era uma pessoa que tinha muito contato com os livros, né? E fui formando a minha personalidade política, né, ideológica, filosófica, através desses livros. Conheci também Francisco de Assis Claudino, que até hoje está em Caruaru, é um escritor. Fernando Florencio, a família Florencio, que eram as pessoas da esquerda. Aloysio Falcão, que também era uma pessoa da área da esquerda, que existia de mais interessante, mais importante na cidade. Chico Santini, que era médico, o irmão dele, Vital Maria, que até hoje mora aqui na aldeia, são pessoas que faziam parte desse mundo cultural. E essas pessoas eram ligadas, direto ou indiretamente, aos comunistas, ao Partido Comunista, né? Que, através desses contatos, eu fui evoluindo para entender melhor o que era o Partido Comunista, ler a literatura que eles tinham, né? Meu pai já falava muito de Luiz Carlos Prestes, que Luiz Carlos Prestes foi candidato a senador pelo país. Naquela época existia uma legislação eleitoral totalmente diferente, ele foi candidato a senador pelo país inteiro, então ele teve voto aqui também e tal. E eu me lembro ainda, muito menino, que fui a um comício de Prestes com o meu pai, aqui em Recife. Nós morávamos lá e morávamos também em Recife há algum tempo, depois nos mudamos várias vezes. Meu pai gostava de vir morar aqui, que as condições financeiras eram mais favoráveis, e minha mãe só queria morar em Caruaru, onde tinha a família dela. Esse vai e vem, a gente morou aqui, morou lá, morou aqui, morou lá. E já na adolescência ficamos localizados lá. Meu pai construiu uma empresinha de produção de imóveis e objetos de madeira. Nós já estávamos mais maduros, ficamos também lá em Caruaru. Através de o Martins Gonda, que a gente chamava Guri, através de Vital, Chico Santini, Aloysio Falcão, Abdias Bastos-Lé, que era o secretário político do Partido Comunista de Caruaru, através de Ernesto do Colchão, que era um senhor que tinha uma fábrica de colchão e que era do Partido Comunista muito antigo, era um operário que veio do tempo dos fundadores do Partido Comunista em Caruaru, Zé Baé e os Perna Santa.
Fernando Santos era uma família, entendeu? Que praticamente organizou e criou o Partido Comunista. Esse Partido Comunista ele tinha uma origem muito stalinista na época, né? Até surgir as novas teses defendidas por Khrushchev. Quando Stalin morreu, em 1953, o grupo que assumiu deu uma nova direção para o mundo todo. Inclusive acabou com a Internacional Comunista, que era um órgão financiado e dirigido pela União Soviética, que influía e determinava a política praticamente nos outros países. Houve um amadurecimento e isso foi praticamente desativado. E os partidos comunistas passaram praticamente a ter uma autonomia e uma espécie de nacionalização, lutando dentro dos princípios democráticos, lutando para ampliar a democracia, para obter a legalização do partido, para poder participar como partido das eleições. Isso mudou praticamente no mundo inteiro. Não resta dúvida que isso também causou uma divisão do movimento comunista internacional. O PCdoB, que era um partido comunista do Brasil, originário, não é? Ele continuou com as teses marxista-leninistas de defender uma política socialista, revolucionária, entendeu? Como parte da luta de classe. E o Partido Comunista Brasileiro adotou uma nova linha política de coexistência pacífica com o capitalismo e defendendo um princípio democrático e nacionalista, um desenvolvimentismo econômico para melhorar a qualidade de vida da população. Por incrível que pareça, é o que está ocorrendo hoje. A esquerda hoje é uma esquerda social-democrata. O Partido Comunista Brasileiro assumiu inicialmente esta posição. E aí nós continuamos já lutando pela democracia. Nesse bojo, eu fui candidato a vereador em Caruaru. Mas o Partido Comunista não era legal. Então a gente se candidatava por outros partidos que aceitavam. Para você ver, já era uma coisa ampla que os partidos aceitavam. O PTB aceitava os candidatos do Partido Comunista. O PSD não muito, mas um pouco. E em Caruaru, né, nós estamos falando em Caruaru eu fui candidato pelo Partido Republicano. O Partido Republicano era uma sigla muito interessante. A última letra pertencia ao local. Então era o Partido Republicano de Caruaru, Partido Republicano de Pernambuco, Partido Republicano do Recife. E eu fui candidato pelo Partido Republicano. O Partido Republicano só fez um vereador. E eu fiquei como primeiro suplente. Quando veio o golpe militar de 1964, eu fui cassado. A minha primeira suplência, houve uma vaga na Câmara Municipal de Caruaru, praticamente eu deveria assumir. Mas aí eu fui cassado pelos vereadores, não é? Através de um ofício exigindo a cassação, um ofício do comando militar,
onde eles expunham que eu era uma figura indesejável, que era comunista de canalha, mais ou menos esse estilo. A luta era mais ou menos. Aí eu terminei sendo caçado. Eu sempre procurei esse documento da cassação, esse documento do Exército. Nunca encontrei cópia. Os vereadores votaram a cassação, que era imposta pelos militares. E, com base nesse documento, mas esse documento eu nunca encontrei. Nós temos a documentação da Câmara que cassou o meu mandato. Né? Mas voltando à formação do Partido Comunista de Caruaru, ele era um partido forte. Ele participou de várias campanhas para prefeito. Quando eu já alcançava uma certa maturidade, nós tivemos a candidatura de Cid Sampaio para governo do Estado. Foi meu primeiro voto. O Partido Comunista apoiou publicamente a campanha de Cid Sampaio. Então o Partido Comunista trabalhou em todos os municípios, né, defendendo a campanha de Cid Sampaio. Os comunistas falavam nos comunistas. Era um partido ilegal, mas os comunistas falavam nos comunistas. Nós, os comunistas, apoiamos a candidatura do senhor Cid Sampaio, que é um democrata, tal. Isso se repetia em várias cidades. A mesma linguagem, a mesma forma de apresentar. Depois, nessa época, também tivemos vários candidatos a deputado estadual, que eram do partido, e outros que o partido apoiava, para deputado estadual e para deputado federal. Havia também esse tipo de movimento. Depois da eleição de Cid Sampaio, governador, teve muitas dificuldades e tal, né? Mas com o passar do tempo houve um rompimento do partido com Cid Sampaio. Houve devido a uma série de contingências, de contradições políticas. Né? Mas Cid Sampaio representava o que havia de mais progressista e mais liberal em Pernambuco. Cid Sampaio é candidato contra os coronéis. O que ainda em alguns estados existe o coronelismo, como no Maranhão, até hoje, Pernambuco acabou com Cid Sampaio. O candidato da direita perdeu a eleição, que era João Cleófas, representante dos usineiros e representante do governo de Etelvino Lins, que tinha que tinha assumido o governo do Estado depois da morte de Agamenon. Agamenon Magalhães morreu ainda no exercício do poder. Ele era governador. Quando ele morreu, houve uma eleição, ninguém sabia como, assumiu o general Cordeiro de Farias, né, todos eles orientados por Etelvino, que era ligado diretamente ao Partido Social Democrático, o PSD. São coisas engraçadas da história de Pernambuco e talvez do Brasil. O Partido Social Democrático nunca foi um partido social democrático. É um partido mais ligado ao latifúndio, ligado aos empresários, testas de ferro da economia americana, chamados entreguistas. Então essas pessoas todas participavam, você vê um movimento político forte,
até nós chegarmos depois à eleição para prefeito. Na eleição para prefeito de Caruaru, nós apoiamos um candidato que era João Lira Filho, o pai do atual vice-governador, João Lira Neto. E seu João, a gente chamava de seu João Lira, ele foi uma pessoa muito importante na política de Caruaru, teve apoio do Partido Comunista, e nós ganhamos a eleição. Por muito pouco que apareceu um candidato ultra popular, Chico do Leite, que era um vendedor de leite. O leite se vendia num jumento, com os tanques carregando leite de porta em porta. E esse camarada era uma figura popular, né? Então os comícios dele eram verdadeiros arrastões imensos, mas de uma população que também era analfabeta e não votava. Mas mesmo assim, nós reunimos uma grande frente e elegemos João Lira Filho. Foi um prefeito muito interessante. Nós tínhamos uma secretaria que tinha um companheiro nosso lá, um representante ligado ao partido, que era o Fernando Florencio, era o secretário da prefeitura. Eu fui candidato a vereador, mas não me elegi. Antes de mim, Hugo Martins foi candidato também a vereador. Também não se elegeu, ficamos na primeira suplência por aí. Uma eleição difícil, né? E aí a gente vê o seguinte, o partido, nós estamos falando do partido, o partido vai mudando. Ele vai ampliando o seu contingente através da classe média, dos setores médios da população. Já que Caruaru não tinha operariado. Era um partido que teve uma condição diferenciada do Recife, do Cabo, das cidades onde tinha fábricas, onde tinha um operariado. Então era o partido da classe operária, mas nas cidades sem operariado era um partido de classe média. E ele desenvolveu bem as teses, né? As teses democráticas, nacionalista, conquista da legalidade e das reformas de base. Você vai ver nesse filme de Silvio Pender o João Goulart falando as reformas de base eram o que nós apoiávamos. As reformas de base. Dentro das reformas de base, o partido tinha ele próprio suas orientações. O partido defendia a criação de um banco central. Veja só, era a única força política que defendia um banco central. Nós não tínhamos banco central. Quem se encarregava da política monetária era a SUMOC, Superintendência da Moeda e do Crédito, que cuidava da questão monetária, da política monetária, das taxas de juros. Essa superintendência estava agregada à presidência da República. Getúlio tentou criar o Banco Central depois da Revolução de 30. Não conseguiu. Havia uma revolta muito grande do empresariado em se criar um Banco Central. E muito menos se fosse muito mais complexo, se fosse um Banco Central independente. Então o Partido Comunista assumiu uma posição progressista, defendeu o Banco Central, a criação do Banco Central. Outra tese, outra reforma, que era a limitação da remessa de lucros das empresas estrangeiras. O
Ele defendeu essa tese. A reforma agrária, outra tese do partido. E a reforma urbana. Essas teses vieram para os municípios também. Nós lutávamos, organizamos os sindicatos rurais. Em Caruaru, nós organizamos em muitos lugares os sindicatos rurais. No governo de João Goulart, depois das tentativas de golpe, aquela complicação toda, o governo de João Goulart, ele também defendia esses princípios. Então, quando ele vai falar no comício do dia 13 na Central do Brasil, que está no filme, ele defende as reformas de base, a legalização de todos os partidos. Só existia um partido que não era legal, o Partido Comunista. Ele defende a reforma agrária, ele defende a limitação, uma nova lei da remessa de lucro para o exterior. Então, as teses do governo nacionalista e democrático, desenvolvimentista, essas teses que já adivinham do governo Juscelino, também eram as teses do bloco democrático nacional do país. Então, o partido estava muito próximo dessa camada social. Quando hoje a gente vê pronunciamentos de militares dizendo que o Partido Comunista defendia o comunismo, a Revolução Socialista, a ditadura do proletariado, isso é uma mentira. O Jaba Passarinho está mentindo quando ele vai para a televisão. Ontem mesmo aparece um depoimento dele, de Curió, de não sei quem. Curió é um sujeito desprezível, mas Jaba Passarinho é um cara que tem cultura, foi ministro e tal. Ele deveria reciclar um pouco. Ele está colocando que o golpe, ele quer justificar o golpe militar, dizendo que o Partido Comunista, as forças sindicais, o governo João Goulart, era um governo ligado ao movimento sindical, essas forças defendiam a anarquia e o comunismo. Isto não é verdade. Isso é uma grande mentira, porque, na realidade, a defesa de uma sociedade democrática, moderna, desenvolvimentista, participativa, com políticas públicas, com reformas. O Brasil não tinha reforma nenhuma, muito atrasado nesse aspecto. Era, em síntese, a ampliação da democracia. E as últimas eleições classificavam um avanço muito grande dos partidos democráticos, do Partido Trabalhista, do PTB. Então, juntando o PTB, o PSD, o Partido Socialista, o Partido Comunista, nós já estávamos com uma maioria no parlamento. E é isto que veio o golpe. O golpe foi dado para impedir a ampliação democrática do país. E isso nunca foi assumido pelos militares. Não é verdade que eles estão querendo colocar esse partido para uma política, entendeu? Claro que havia uma certa amedrontação em alguns setores, porque o João Goulart era um cara nacionalista, ligado ao movimento sindical, ligado aos trabalhadores. Era um homem que, como vice-presidente, teve mais votos do que o presidente da República. Era uma liderança. Naquela época se votava no vice. Teve uma votação expressiva.
o governo de João Goulart não representava esse tipo de ameaça de cubanização. Cuba vinha de uma ditadura onde Batista era um assassino, onde Fidel Castro, uma luta guerrilheira junto com a esquerda, com o Partido Comunista, com o 26 de julho, que era uma organização trotskista, eles conseguiram derrotar o governo de Batista e instituíram, depois que procuraram apoio nos Estados Unidos, no Brasil. Fidel Castro foi aos Estados Unidos, veio ao Brasil procurar apoio para um desenvolvimento da economia cubana. Não encontrou. Na volta, ele encontrou a esquerda na rua já definindo a revolução como sendo socialista. E a partir daí a Revolução Cubana se tornou a Revolução Socialista, com o apoio da União Soviética, que queria apresentar o socialismo nas barbas dos americanos, mostrar o que era o socialismo que eles queriam fazer. Então, nós éramos acusados de querer a cubanização no Brasil, e isso não era verdade. O comício que houve aqui de solidariedade a Cuba era um comício pela autodeterminação dos povos, era uma fundamentação teórica para o Brasil ter uma nova política externa baseada na autodeterminação dos povos, que em parte Jânio Quadros, que depois renunciou e criou esse tumulto todinho no Brasil, defendeu essa autodeterminação. Foi Jânio Quadros que foi sensível à luta política do Partido Comunista, de relações diplomáticas com a União Soviética, com a China, com Cuba. Nós éramos os únicos elementos no Brasil que defendíamos essa possibilidade do Brasil ter relações diplomáticas com a União Soviética, que era um mercado imenso, com a China, um mercado imenso, e com Cuba. Isso só poderia se dar se o Brasil mudasse sua política, que era uma política externa dirigida pelos americanos, mudasse para uma política de autodeterminação dos povos. E o Jânio Quadros teve essa sensibilidade. Ele recebeu Che Guevara no Brasil. Che Guevara era ministro da Economia. Ele condecorou com a condecoração do Cruzeiro do Sul Che Guevara. Ele teve na União Soviética. Entendeu? Ele mandou João Goulart numa delegação com empresários. Sinal, Dilma está agora na China, né, com um grupo de empresários. Foi o que João Goulart foi fazer. João Goulart foi à China representando o governo, com um grupo de empresários. E aí nem voltou mais, porque Jânio Quadros renunciou. Tentou um golpe, tudo indica, não há muita precisão nisso, são análises políticas da época, né? Ele era muito adepto de Gamal de Nasser, que pregava o não alinhamento na política nacionalista, sem ser alinhado a nenhum bloco. A autodeterminação também era isso. Era não ter alinhamento nem com a União Soviética, nem com a China, nem com os Estados Unidos, nem com os países imperialistas. Então ele defendia esses princípios. E foi pego de surpresa, porque Jânio Quadros, numa complicação que ele teve na administração e com o Congresso, ele tentou a renúncia para voltar com a pressão popular. Ele acreditava, como ele foi eleito com uma margem muito grande de votos. Nós, inclusive, os comunistas, votavam
votamos contra ele, nós fizemos a campanha do Marechal Lott, que era um nome nacionalista. O Jânio Quadros era da UDN, mas terminou aceitando as teses que eram da esquerda. Sei que Jânio Quadros encontrou dificuldade e renunciou. A renúncia pegou o presidente Goulart ainda na China. Ele demorou 20 e tantos dias para chegar no Brasil. Mas depois nós vamos voltar um pouquinho ao início. Então a gente está tentando retomar um pouco da infância agora, né? Então, Manuel, alguma lembrança, alguma história dessa infância em Caruaru? Minha infância em Caruaru, como eu falei no início, tem dificuldade, família classe média baixa e tal, né? Mas tem nuances, né? Por exemplo, meu pai, ele era um homem que tinha pouca instrução, muito pouca instrução. Mas era uma pessoa que tinha ideias. Por exemplo, ele sempre se opôs ao governo de Getúlio e era favorável ao pessoal da esquerda no geral. E era um homem ateu, ao contrário da minha mãe, que era religiosa, ele era ateu. Então, nas escolas, nós tínhamos muito pouca influência da religião. Ou não estudavam religião no curso primário, ou assistir algumas aulas, mas sem nenhum compromisso. Então a parte religiosa praticamente não existia. Com quantos anos o senhor entrou na escola? Eu entrei na escola, naquela época não tinha jardim de infância, mais ou menos 7, 8 anos, a gente já entrava direto no curso primário. Uhum. Eu entrei no grupo escolar Vicente Monteiro, da diretora, professora Sinhadum, uma mulher muito famosa. Esse grupo era um grupo grande, muito grande, ainda é em Caruaru. Então nós estudávamos lá. Vimos de longe, um pouco longe, vinha a pé, para estudar no. Lá eu encontrei um grande amigo meu, Souza Pepeu. O Pepeu estudou na minha classe, na mesma classe que eu estudei com o Pepeu. Ele morreu agora, jornalista, né? No grupo Vicente Monteiro. No grupo Vicente Monteiro, quem não queria assistir religião não era obrigatório. Então, praticamente, nós não tivemos assim, formação religiosa. Mas minha mãe ensinava, ainda menino, a rezar. Ela rezava toda noite para as pessoas, para facilitar a vida das pessoas e tal. Ensinava para a gente as regras de bom viver. E meu pai era um homem rígido. Achava que criou os filhos dentro de uma rigidez muito grande. Muito grande mesmo. Os filhos não podiam mentir. Tinha que ser honesto. Não podia fazer nenhum tipo de galhofa ou desprezo com as pessoas idosas, com as pessoas carentes, os pedintes. Deveria procurar ajudar quem precisasse. Ele mesmo fazia campanha quando havia catástrofes, chuvas, alagamentos. Ele mesmo fazia campanha de procurar donativos, roupas e tal, ensinar para a gente como é, para ajudar as pessoas atingidas. Tinha um espírito humanista. A realidade hoje é que eu vejo, hoje não, né? Mas quando eu comecei a estudar, foi que vi que ele, filosoficamente, era um cara humanista e se preocupava com isso. E achava que a religião poderia até nem fazer mal a ninguém,
mas não contribuía com a questão humanista, com a questão de ajuda social. O que é uma grande verdade. Hoje a religião católica tem outra política. Naquela época não tinha nenhuma política social. É uma coisa mesmo de classe, ligada ao rico, ligada à classe média alta, uma coisa elitista. Hoje a religião depois dos anos 60, daí por diante, com a aparição dos padres franceses, não é? Abbé Pierre, Lefebvre e outros que começaram a tratar da questão social, a igreja no Brasil foi lentamente mudando. Eles sempre foram contra a reforma agrária. O bispo daqui, Pernambuco, na época de 64, escreveu um trabalho sobre reforma agrária, que ele era contra a reforma agrária. Quando Prestes esteve em Caruaru, num comício, um dos comícios que ele fez lá em Caruaru, que eu também assisti, os padres ficavam atrapalhando o comício, batendo no sino, badalando o tempo inteiro que durasse o comício. Porque eram os comunistas eram carimbados como ateus. Então, esse espírito humanista do meu pai desenvolveu em todos nós. Eu creio que todos nós, os filhos, tiveram essa opinião, essa posição, entendeu? De procurar entender o mundo socialmente, procurar ajudar, procurar discutir, fazer parte das associações que tinham nas ruas, nos bairros. Então, na escola também a gente aprendia isso. E o grupo que sempre montei era um grupo muito interessante, que tinha, era um grupo federal, estadual federal, muito grande, tinha bons professores. Eu me recordo bem da diretora, era uma pessoa excelente. Todos nós, foi o início da nossa educação. Já a minha irmã estudou no início, desde o início ela estudou no Colégio das Freiras, de origem germânica, que tinha outra concepção sobre isso. Então, havia esse tipo de visão humanista, nós fomos forjados aí. Essa visão humanista. Depois, já no colégio, antes do colégio, quando terminava o curso primário, tinha um vestibular para entrar no colégio, chamado exame de admissão. Um exame violento, porque aí já começava a barrar as pessoas. Você vê que coisa elitista, né? Começava a barrar as pessoas que não tinham, sabiam escrever com perfeição, pessoas mais pobres que terminavam o curso primário, mas com uma certa deficiência. Então, quando eu fiz a admissão, eu fiz no colégio Caruaru, colégio que era pago. E aí entrei no primeiro ano de ginásio. E aí é onde começa, na realidade, aí onde eu começo a visualizar o mundo cientificamente. Essa que é a visão. Os professores, os bons professores que nós tínhamos. E um professor de matemática, Adélito, que era um bom professor de matemática, ensinava matemática como uma ciência capaz de modificar a realidade, o mundo, a
fase industrial do país, ia precisar de matemática, disso, daquilo. E nós estudávamos também particular na casa dele. Muitas vezes era uma pessoa que tinha também visão política. O pai dele tinha sido prefeito. Agora. E ele próprio, Adélio, tinha também uma visão humanista do mundo. Não tinha nada, uma ligação com religião. Tinha um professor, que é Hermógenes, que ensinava filosofia. E também nós tínhamos uma pessoa que tinha uma visão de mundo, era um cara que tinha uma visão dialética do processo histórico. Outro professor, que ensinava francês, esse era um rapaz muito ligado lá ao colégio, mas também falava muito da Revolução Francesa, tinha uma visão também humanista do mundo. O professor de latim, esse era mais conservador, bem conservador. Ensinava latim também, era latim e ciências, e ciências, latim e ciências. Esse tinha uma visão muito restrita, respondendo, do mundo. O professor de geografia era também muito conservador. Eu me lembro de uma aula dele que ele disse que estava se falando naquela época, eu me lembro bem, da possibilidade dos foguetes atingirem outros planetas, a Lua e tal. Se discutia essa possibilidade, isso já é pós-guerra, né? E ele dizia, numa aula, ele disse que isso era impossível. Eu me lembro bem disso, gravei bem. É impossível por causa da lei de atração da Terra. Ele dizia o seguinte, um avião decola e à medida que ele vai voando, ele vai obedecendo à lei de atração da Terra. Ele não sai, não há condições de sair. E logo depois saiu, houve um foguete que lançou um foguete que saiu em direção à Lua, né, e lançou uma explosão lá na Lua com uma série de pedaços metálicos com mensagens. Isso foi acompanhado da Terra, os russos lançaram esse foguete, ele se chocou com a Lua, e esses pedaços, e isso mostrava que ele estava por fora, né? Então, não tinha, era conservador. E o padre Zacarias, isso já é quando o colégio sofreu uma mudança, ele saiu de Luiz Pessoa, ele era propriedade privada, passou a ser, foi vendido à diocese, passou a ser dirigido pelos padres, pela diocese. O padre Zacarias, que era um muito inteligente, ele dava aula de moral, civismo, religião, mas as aulas dele não eram ruins. Interessante. Era um homem magro, muito carismático. Ele também, as aulas dele eram marcantes nisso aí. Até o ponto de nós chegarmos a ter uma formação tendente à pesquisa, à ciência. Eu escrevi
2 ou 3 vezes nos jornais, no Jornal de Caruaru, tinha um jornal chamado A Vanguarda, ainda tem. Eu fiz algum artigo lá, fiz um artigo inclusive quando o Vitalino morreu, falando da representação social que Vitalino fazia com os bonecos de barro. Isso nos marcou, e me marcou muito essa questão. Há um boneco de barro de Vitalino, muito interessante. Existia os postos fiscais na cidade. No dia de feira, as pessoas que traziam produtos para serem vendidos na feira têm que pagar imposto na hora de passar na cancela, onde estava a fiscalização. Então você trazia frutos e vender. Então, o Vitalino retratou isso de uma maneira interessante. Ele fez um guarda de barro bem alto na cancela e chegando na porteira, na porteira, chegando um matuto, um produtor agrícola, num jumento, num cavalo, com seus produtos para vender, frutas. E ele era interceptado pelo guarda. Só que o guarda é muito maior do que o homem montado a cavalo. Então, com isso, ele quer mostrar a prepotência do poder. Então, são coisas interessantes da vida, entendeu? De Caruaru. Caruaru participava da vida histórica. Foi toda essa tendência e mais as posições de meu pai, né? Minha mãe já era o contrário. Ela era muito cuidadosa com tudo isso. Muito cuidadosa. Ela sofreu muito, porque todos os filhos foram perseguidos em 64, presos. E ela dizia assim, que não valia a pena as pessoas lutarem dessa maneira, como eu vi, que são mais de mãe, né? Não sabia se valia a pena a pessoa lutar por isso. Então, quando eu fiquei preso aqui em Pernambuco, eu fui preso em 64 e saí em 69, eu só fui me visitar uma vez. Porque era um que não queria me ver preso. Então ela foi uma única vez. Ela se mantinha informada, rezava todo dia. E no Natal, ela foi me visitar. E ficou muito emocionada e tal. Eu disse, não, mas tenha calma e tal. Porque não há grandes problemas aqui, está todo mundo, tem muita gente aqui e tal. Tem muitos presos, muitas famílias de presos e tal. Só foi essa vez, depois ela não quis mais. E de maneira nenhuma. Os professores, a vida e o trabalho. Quando nós apoiamos a candidatura de João Lira Filho, eu comecei a falar em público. João Lira era candidato a prefeito e eu comecei a falar em público. Na feira, estava um caixote, subia para falar porque deveria apoiar a candidatura de João Lira. João Lira era um homem bem quisto pela esquerda. Por quê? No Estado Novo, logo depois da redemocratização, houve um comício da esquerda em Caruaru, com o Gregório Bezerra. Gregório Bezerra foi organizar um comício em Caruaru e à direita, esse pessoal do Partido Integralista destruiu o palanque. E o seu João tinha
no posto de gasolina dele, no posto de gasolina, tinha rodoviária, tinha tambores, então ele organizou um palanque para Gregório. Com tambores, com madeira e tudo, fez um palanque e disse, não, deixa o pessoal comunista falar, eu quero ouvir e tal. Ele é uma pessoa que tinha esse espírito. Era um dos caras mais ricos do Caruaru, talvez o segundo ou o terceiro, mas com o espírito aberto. Foi ele quem garantiu a presença do Gregório para fazer esse comício. Bem, então veja só, a minha formação inicial de adolescente, de juventude, ela vem ligada a esse pessoal de colégio, as ideias mais progressistas que se debatia na cidade. A cidade tinha esse tipo de debate. Né? Se falava muito em Álvaro Nível, os irmãos Pondé, nas pessoas, visitas. Jorge Amado visitou Caruaru, entendeu? Visitas de Jean Paul Sartre, que esteve em Caruaru, foi visitar lá onde a gente estava vendendo o livro dele. Então, a minha juventude, conhecimento com as pessoas, com as moças, namoro e tudo, se dá através da juventude comunista. A juventude comunista pegava o pessoal bem jovem, entendeu? Não era propriamente o partido ainda. Era uma preparação para as pessoas entrarem no partido. Então era uma coisa mais liberal do que o próprio partido. Era um movimento mais liberal. Então foi dentro desse movimento que nós fomos tomando contato com o mundo, com os amigos, os melhores amigos, os amigos definitivos que perduram até hoje, foi dentro desse movimento da juventude comunista também, com os contatos, as moças, os namorados, tudo. Era um movimento, participamos da fundação da União dos Estudantes de Caruaru, a UESC. Eu fui conselheiro da UESC, fui eleito pela minha classe, pela minha turma. Então, era um mundo que girava dentro do colégio e dentro da juventude comunista. Entendeu? E dentro da minha casa, que também tinha uma certa aceitação. Foi mais essa questão. A partir daí, já como adolescente, já quando entrei para trabalhar, já quando participei das campanhas políticas, que se vai formando novas ideias. Ora, do lado da política oficial, houve também uma ampliação das minhas ideias no terreno humanista. Eu não fiquei só preso às ideias democráticas, nacionalistas e socialistas do partido. Em contato com pessoas como João Lira, que era um empresário, um capitalista, um homem de visão democrática, já pude visualizar, ter um contato com ele. Depois com o próprio filho dele, Fernando Lira, uma pessoa inteligente, que já começou a participar também da política, em Caruaru. Então já se discutia, eu assistia muitas reuniões da Associação Comercial. Eu era convidado para assistir às reuniões, os debates da Associação Comercial. E a Associação Comercial às vezes convidava pessoas importantes daqui para fazer palestra, como o Pinto Ferreira, o Ciro Pinto Ferreira. Então a minha formação, se é o que eu posso dizer, de estudo do marxismo, ela vem junto também com um espírito social-democrático, que é esse contato com o mundo empresarial. E aí vai se juntando, vai se criando essa formação até dentro do partido. Quando a Rádio ganha a eleição para governador, eu sou escolhido para ser subsecretário, ele me escolheu e o partido também me apoiou. E
nesse interim, houve eleição dentro do Partido Comunista. O Abdias Bastos, né, que morreu recente, era também um empresário, veja só, ele era um empresário e era o secretário político do partido. Ele foi transferido para Recife, veio morar em Recife, porque ele ocupou um cargo de confiança no governo de Arras, na loteria do Estado. O Estado tinha uma loteria. E essa loteria financiava bolsas de estudo. E era um órgão de todos os outros governos muito corrupto. Então, veio para as mãos de Abdias, que era um camarada rígido, duro. Ele veio e levantou a loteria. E aí houve uma eleição em Caruaru, no partido, para a escolha do novo secretário político. Quando eu fui eleito secretário político, por apoio do partido, pelo trabalho que eu vinha fazendo e tal, e tal, e tal. Né? E também eu já tinha um certo conhecimento, porque eu participei, ainda no final do governo do Juscelino Kubitschek, participei de uma greve, em Caruaru, em greve empresarial, contra o aumento do combustível, o aumento da gasolina, principalmente. E os empresários todos de Caruaru participaram. O comando da greve tinha empresários e tinha estudantes, certo? Então, na próxima, nós vamos cuidar dessa parte, que é muito importante, que é como eu surjo como uma liderança dentro da cidade, com conhecimento mais amplo, através dessa greve. Aí depois eu vou falar e trazer algum material. Não, tá fácil. Obrigado, Sr. Manuel.